Hoje nós vamos falar sobre uma questão fundamental que muitas vezes é confundida por eleitores e até mesmo por políticos. A diferença de papéis entre o prefeito e o vereador no município e nas políticas públicas. Compreender bem essas funções é essencial para que os cidadãos saibam de quem cobrar e que cada político saiba exercer o seu papel de forma adequada, garantindo uma gestão pública mais eficiente e transparente. Essa confusão ela é cada vez mais comum, especialmente porque temos visto muitos prefeitos novos que entram na política sem o devido conhecimento sobre o seu verdadeiro papel. Além disso, existem prefeitos que antes eram vereadores e que não conseguem fazer a transição adequada para o cargo do executivo, esse que ele está ocupando agora. Por outro lado, também há vereadores que se elegem e, por desconhecimento ou até mesmo ambição, agem como se fizessem parte do executivo, esquecendo que não receberam a maioria dos votos necessários para se eleger prefeito. Ainda que precisem trabalhar em harmonia para que as políticas públicas efetivas aconteçam, é imprescindível que cada um respeite os limites de sua atuação, garantindo que o município se desenvolva de maneira equilibrada e justa. O prefeito ele é o chefe do Poder Executivo Municipal. A sua principal função é administrar a cidade, garantindo que os serviços públicos funcionem adequadamente e propondo políticas que melhorem a vida da população. Ele é responsável por planejar educação, saúde, infraestrutura, obras, segurança. Tem que criar um microclima eficiente e estratégico, coordenando tudo com todos os seus secretários. Já o vereador, ele faz parte do Poder Legislativo Municipal e a sua principal função é representar os interesses da população, fiscalizando as ações do executivo e propondo leis que atendam às demandas da comunidade. O vereador, ele não vai executar a obra no teu bairro, ele não vai tomar decisão. Ele é um agente fiscalizador. Ele vai fiscalizar o dinheiro lá do prefeito da prefeitura, mas não vai ter poder de mexer nesse dinheiro. Além disso, o vereador, ele é quem propõe e discute e vota os projetos que podem transformar positivamente o dia a dia dos cidadãos. Assim fica claro que para o bom funcionamento do município é essencial que o prefeito e os vereadores trabalhem de forma harmônica e colaborativa, cada um cumprindo seu papel, mas sempre respeitando o espaço do outro. Com cada poder cumprindo a sua função adequadamente, o município só tem a ganhar em qualidade de vida, em desenvolvimento e em justiça social. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV de hoje, sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV tem a parceria e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Revista Em Evidência na Política e nos Negócios, quem faz está em evidência. Sempre, lembro para você nos acompanhar também no nosso canal no YouTube e lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores do programa. Para muitos, meu convidado deste segundo bloco é o prefeito mais resiliente do país, viu? Não é nem do estado. Depois de ver sua cidade devastada, seu município literalmente devastado 2 vezes por calamidades naturais, ele tomou a frente não apenas só da sua comunidade, mas foi a voz também de toda uma região, se transformando em um símbolo da política da reconstrução do Rio Grande do Sul. Foi reeleito agora com mais de 80% dos votos e ele também é um dos vencedores do troféu Mérito Prefeitos em Evidência da revista Em Evidência. Senhoras e senhores, com vocês, Matheus Trojan. Prefeito, muito obrigado mais uma vez por conversar comigo aqui na Masper TV. E antes de o senhor começar, eu já vou lhe dizer que é uma satisfação mesmo, porque nós falamos em outras circunstâncias e nós dissemos um dia nós vamos falar em circunstâncias melhores. Seja muito bem-vindo.
Com certeza, obrigado. Primeiramente, saudar toda a equipe aqui da Maspre TV. É uma satisfação estar participando novamente da programação dessa TV, que também eu fui o primeiro entrevistado. É verdade. Realmente. Primeiro programa, é verdade. Primeiro programa. Realmente em tempos um pouquinho mais conturbados, eu diria, mas que ao mesmo tempo também a gente tem que destacar o quanto a gente tem evoluído nesse processo de reconstrução de Mussum, do Vale do Taquari e do estado do Rio Grande do Sul. É claro que a gente sempre destaca o tamanho do desafio, o tamanho da responsabilidade que nós temos também em conduzir uma reconstrução responsável, onde a gente possa colocar as pessoas em áreas mais seguras, em ambientes mais resilientes, mas que ao mesmo tempo também dependem de muitos recursos e diferentes fontes. Perfeito, né? Eu vou perguntar para o prefeito, nosso querido prefeito Matheus Trojan, de Mussum, né? Ele foi reeleito ali com 80% dos votos. Certamente isso foi pelo trabalho também, né? Porque quando uma situação dessa acontece, prefeito, vou falar como cidadão, parece que toda a culpa de tudo é do prefeito, tudo que não está funcionando é do prefeito. Ninguém consegue enxergar, não foi o caso de Mussum, né? Não, eu acredito que de uma maneira geral, nós sempre prezamos muito pela transparência e também pela firmeza das decisões. Né? Nós tínhamos um alinhamento muito grande no gabinete de crise, sempre com relação com as esferas governamentais do Estado, da União, Ministério Público, enfim, nós consultávamos todas as partes envolvidas, estudávamos os melhores formatos das decisões que nós iríamos tomar, mas a partir daí tínhamos muita firmeza, muita clareza e transparência com a população. E eu acredito que isso foi um dos grandes diferenciais para que gradativamente, apesar, é claro, de um impacto inicial muito grande, as pessoas confiarem naquilo que estávamos fazendo. Elas entendiam que, embora muitas vezes elas não concordassem com algumas coisas, elas entendiam que existia um rumo, existia uma linha e nós estávamos seguindo aquela linha incondicionalmente. Então, isso acabou se consolidando nas políticas públicas pós-inundações e, especialmente, né, foi reconhecido pela nossa população com essa votação expressiva nas últimas eleições. Prefeito, a gente não pode deixar de falar, explicar para o pessoal, prefeito Matheus, que foram dois momentos, né? Todo mundo foi a pior, né? Foi a enchente do ano passado, mas o município já havia sido atingido por uma outra situação climática também, né, prefeito? Na verdade, nós tivemos uma sequência muito grande de eventos climáticos extremos que começou antes das inundações, porque em agosto de 2023 nós tivemos o pior temporal de granizo da nossa história, onde nós acabamos tendo um registro de mais de 1.000 casas destelhadas, todos os prédios públicos prejudicados, e isso gerou, poucos dias depois, uma viagem minha e do coordenador da Defesa Civil a Brasília, capital federal, justamente para tentar a liberação de recursos para começar, então, a auxiliar esse processo de restabelecimento dos telhados em especial. E aí, justamente naquele período que estávamos em Brasília, tivemos, no dia 4 de setembro, aquele desastre, aquela tragédia da inundação de setembro de 2023, onde em Mussum, além de nós termos tido mais de 80% da área urbana atingida, centenas de casas destruídas, empresas, prédios públicos, enfim, uma situação, um cenário de guerra, assim, um caos total, nós ainda tivemos aquilo que é mais dolorido, nós perdemos 21 vidas. E isso não tem... É o que não dá para recuperar, digamos assim. Então, foi uma grande responsabilidade, um desafio liderar esse processo inicial de reconstrução num cenário tão difícil, tão desolado, devastador, e até mesmo pelo aspecto de que os prédios que não tinham sido diretamente atingidos pela inundação estavam prejudicados pelo temporal de granizo. Foi um momento muito difícil e muito desafiador. Mas, a partir daí, começamos esse processo de recuperação com o apoio de milhares de mãos vindas de todos os lugares, voluntários, doações, empresas, enfim. Foi impressionante a solidariedade que aquele momento revelou nas pessoas e na comunidade, não somente regional e estadual, foi todo o Brasil e talvez até todo o mundo nos apoiando. Só que aí, em 18 de novembro, né, quando nós já estávamos num período de recuperação, houve uma nova inundação muito grande, teria sido a maior da história, não fosse aquela de setembro, que acabou atrasando todo esse processo, atrasando em um nível grave, mas não tão grave quanto que viria um tempo depois, porque em maio, novamente... Estamos falando em novembro, aí em maio do outro ano...
novamente nós tivemos então um episódio muito grave, das mesmas proporções de inundação que setembro, mas com o agravante dos deslizamentos, das enxurradas, enfim, a gente fugia para os morros e os morros acabavam tendo também um comprometimento de instabilidade e foi o caos total, né? Porque ali, além de tudo, nós tínhamos uma dificuldade maior de mobilizar as pessoas. Sim, né? Porque vamos imaginar. Foram 4? Não, são 4? 4 eventos extremos em um curto período de tempo, um período de 9 meses, bem dizer. Então, foi muito difícil recuperar essa confiança, essa motivação das pessoas acreditarem na cidade, das pessoas recuperarem os seus próprios espaços. Foi um desafio ainda maior nesse aspecto e que gradativamente a gente foi atingindo também com gatilhos, digamos assim, né, de ações específicas, da busca de recursos para as diferentes formas de atuação e que hoje nós podemos dizer que estamos em um momento melhor, em um momento já de recuperação da confiança, da autoestima e também da capacidade de sentimento de pertencimento, né, que as pessoas tinham, infelizmente, perdido por algum tempo. Pois então, eu vou inclusive perguntar, o prefeito falou da situação ali dos morros, né, do pessoal que foi para uma outra área, e eu vou perguntar para o prefeito a situação justamente da realocação, né, dessas pessoas que moravam em área de risco. Eu acho que isso foi um dos grandes desafios de várias prefeituras, de vários prefeitos, pessoas que moravam realmente em situações muito delicadas, de muito risco e que tiveram que deixar, tem gente que perdeu ou teve a casa danificada e quis voltar para sua casa, mas é uma situação arriscada. Como é que ficou essa realocação no município de Mussum? Isso vai ao encontro do que eu comentava anteriormente da questão de nós sermos muito firmes nas decisões. E essa talvez tenha sido a decisão mais delicada que nós tomamos na gestão. A proibição do retorno em áreas de risco extremo ou áreas destruídas ou parcialmente condenadas. Por um motivo muito simples, a questão da segurança, né, da preservação à vida e ao ambiente das pessoas. Então, houve sim até uma certa revolta num primeiro momento, que gradativamente a gente teve que ir demonstrando a importância de fazermos isso. Hoje nós temos já em consolidação alguns dos loteamentos novos, o bairro Cidade Alta 2, como é conhecido, ele está já com algumas entregas e casas definitivas. Daqui a alguns dias teremos outras casas definitivas entregues nesse mesmo espaço e com um preceito que nós temos para todos esses espaços, que sejam ambientes não somente de entrega de residências, mas que tenham todo um ambiente favorável em infraestrutura, em qualidade de vida, em pavimentação, calçadas, até paisagismo, uma estrutura completa. Nós não podemos pensar em entregar residências para as pessoas em um ambiente... saneamento básico. Exatamente. Estamos agora com a construção de novas estações de tratamento, inclusive para atender essa demanda, que exigem muito em termos de recurso, de planejamento do município. Mas tem que ter, né? Mas que tem que ter, são essenciais. A gente não pode abrir mão dessas ferramentas para fazer uma entrega completa a essas pessoas e devolver não somente a dignidade básica da moradia, mas também um espaço com qualidade de vida a essas famílias. Tá justo, tá justo. Prefeito, também tem aí a questão de empresas que receberam terrenos no município, né? Que projeto é esse? Vai ter continuidade? Como é que foi isso também? Dentro da Lei Geral de Incentivos que nós temos no município, inclusive a gente, até eu destaco, porque tem uma participação direta do Matana, através da assessoria da MASP, um trabalho que acaba nos dando também a segurança da execução desses incentivos, porque a gente, quase a maioria dos gestores públicos tem essa intenção de auxiliar empresas, mas ela precisa ser feita de uma maneira responsável, que siga o que está previsto na legislação e que tenha também um sentido para o futuro do município em termos econômicos. Então, dentro de uma circunstância de calamidade, mais ainda. Agora, esse programa que foi lançado, nós desapropriamos já consolidado no município, então, 13 lotes em um ambiente de um loteamento já com infraestrutura preparada, onde nós estamos entregando para indústrias, para empresas que dependem de espaços de pavilhões, no qual 9 empresas já foram beneficiadas e nós devemos ter na sequência mais algumas. E já estamos trabalhando em novas desapropriações que devem ser consolidadas em breve para que a gente possa, dessa forma, também viabilizar o atendimento a mais empresas. E qual que é a intenção? É tirar as empresas da área de inundação, colocando elas em áreas que não tenham esse risco, mas mantendo elas no município. Porque se nós não agíssemos dessa forma, as empresas iriam procurar... Iam sair outro município. Exatamente. Se perde emprego, renda...
emprego, renda, retorno direto para o município, e a gente tem que ser muito consciente de que elas precisariam procurar o que seria melhor para elas. Claro. Então, ou o município agia rápido em programas de incentivo, ou perderia essas empresas. E sem burocratização também, né? É importante isso, né? Tentamos. Não é fácil. No Brasil, falar em não ter burocratização é difícil, mas a gente tentou, dentro do possível, ser o mais rápido, mais célere dentro dos programas, e agora já temos entregas, que é o mais importante. Já estamos, inclusive, vendo algumas empresas construindo seus pavilhões nesses novos espaços. Fica a dica aí para outros municípios, hein? Gostei aí, hein? Fica a dica aí, né? Muito bom. Prefeito, a sua avaliação sobre a atuação, né? Não podemos deixar de falar nisso também, dos governos estadual e federal, especificamente na reconstrução de Mussum, prefeito. Bom, eu vou falar de uma leitura geral de Mussum e do Vale do Taquari, mas é claro que Mussum acaba sendo uma relação mais direta e mais plausível de eu poder avaliar. Perfeito. Eu entendo que ambos os governos atenderam em algum nível e têm entregas realizadas ou que estão em processo de realização. Agora, falando em termos de governo do Estado, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, eu vejo que as entregas são boas e a preocupação ela é próxima. Eles estão próximos quando a gente tem um problema em comum, eles estão cientes dessa condição de responsáveis e com maiores condições também, até financeiras, de aportar recursos para a resolução. A gente percebe que o Estado está mais organizado nesse sentido. Perfeito. Mais próximo, mais organizado e até eu ousaria dizer, mais preocupado. O governo federal, ele, embora tenha muitas entregas, ele esbarra muito na diferença entre os anúncios e as entregas propriamente ditas. E vamos lá, é a maior esfera governamental, Sim. É quem tem o maior poder de resolução. Então, ali nós vemos uma série de dificuldades de comunicação, de processos, de requisitos para acessar determinados recursos e que acabam dificultando muito a reconstrução como um todo. Mussum tinha uma experiência, tinha uma bagagem, uma triste bagagem, uma triste experiência, não era só dessa gente. De setembro, que acabou podendo ser aplicada em maio. Mas sim. É uma situação que a gente vê que outros municípios acabaram tendo até uma dificuldade maior, porque foi inédito e muitas coisas estão ainda a ser entregues. Para Mussum também, né? O processo ele ainda está muito longe de ser finalizado. E é uma coisa que nós sempre falamos desde o início, tem que se olhar o processo como um todo, toda a sua complexidade. Não adianta a gente pensar em anunciar 200 casas e não tem terreno para essas casas, não tem infraestrutura, não tem o ambiente, o acesso, a terraplanagem, um licenciamento ambiental. Enfim, a complexidade da entrega total ela é muito grande e os governos eles precisam se envolver no processo como um todo. Total. Caso contrário, a gente não tem a entrega da casa, que é o objeto final, na verdade, de todo esse processo. Bom, nós já falamos sobre isso, a questão também, né, do municipalismo, prefeito Matheus, de muitas vezes o governo federal, e a gente está vendo que tem acontecido mudanças, né? A gente tem aí o arcabouço fiscal, de colocar responsabilidades para o município, ok, mas não dizer de onde vêm os recursos. E aí, como nós somos municipalistas e é na vida, é na cidade que a vida acontece, o cidadão lá fica parecendo que o prefeito é que está demorando para realizar aquelas demandas. Mas, na verdade, o prefeito teria a maior boa vontade de entregar aquilo o mais rápido possível. Mas, como o prefeito falou, não depende só do município, né, prefeito? E eu também sou um grande defensor, obviamente, como gestor municipal agora, dessa pauta tão importante que é o municipalismo, que é nós termos essa leitura da necessidade de nós darmos maior autonomia aos municípios. Sim. E veja bem, autonomia não é irresponsabilidade de recursos públicos. Não significa que as esferas maiores, que os órgãos fiscalizadores vão perder esse controle de fiscalização. Perfeito. Isso continua existindo, mas acabaria sendo até um facilitador a esses próprios órgãos. A gente tornaria as ações mais eficazes e mais específicas da realidade de cada município. Hoje a realidade de Mussum, muito provavelmente, é muito diferente da realidade do município de Caxias do Sul ou outros municípios. Sim, que passaram pelo mesmo problema. Exatamente. Então, cada um, nas suas peculiaridades, tem maiores condições e maior autonomia para a execução dos recursos, porque isso torna até mais eficiente o uso do recurso público. Mas é uma matemática bastante complexa. O que eu defendo, e acho que muitos gestores municipais defendem, é que só possa ser colocado como obrigatoriedade
municipal aquilo que tem a devida fonte de receita para custeio desse recurso. Caso contrário, nós estamos criando coisas inexequíveis fantasias, né? E fantasias de execução, né, que acabam não acontecendo, acabam frustrando a população, o cidadão que espera para essas entregas e, ao mesmo tempo, também inviabilizando o que os governos precisam fazer em termos de políticas públicas. Aliás, até falando nisso, defendendo os prefeitos dos municípios, por exemplo, as leis que determinam, né, o orçamento dos prefeitos para gastar em determinadas áreas, no caso da saúde, por exemplo, ou educação, não me lembro agora, 15%, e que praticamente todas as prefeituras colocam mais do que isso, inclusive, além do que são obrigados a colocar, porque algum lugar está faltando, né, prefeito? A gente pode citar vários exemplos, né? Essas imposições, por exemplo, dos pisos, né? Isso. Todos os pisos, piso do magistério, piso da enfermagem, piso de outras classes, são maravilhosos. Tudo bem, né? E eu defendo, por exemplo, o magistério, a minha mãe é professora, eu sou totalmente favorável a essas situações, desde que haja recurso. Desde que haja... Explique de onde vai sair. Que a gente tenha condições, vai ter exatamente. Imposto, vai ter, como é que então, vai ser? O piso da enfermagem foi criado e mediante ao repasse extra do governo federal para viabilizar o pagamento do piso. Show, é isso aí mesmo. O piso do magistério, por um tempo, teve esses repasses, hoje não mais. E mesmo assim existe ainda o debate jurídico da obrigatoriedade de pagamento do piso. Então são exemplos que a gente dá e que servem na prática. E a mesma questão dos percentuais. O percentual da área da saúde é 15%, da educação 25%. Às vezes a gente vê prefeitos desesperados no fim do ano, comprando um ônibus escolar, empenhando uma reforma para atingir o percentual mínimo. Isso não tem nexo, né? Pois é. É um desperdício de eficiência de recurso público. Tá ruim assim, não é assim. Eu concordo com o prefeito, assim embaixo. Prefeito, falando de Mussum, o bairro Fátima foi um dos locais mais atingidos pelas enxurradas, né? O senhor já falou aqui que trabalho o senhor realizou para recuperar as vias danificadas e o sistema de drenagem, como o senhor está falando, como é complexo, né, a situação. Nós temos uma situação muito complexa dessa questão da drenagem urbana como um todo, né? Nós fizemos as recuperações com alguns recursos da Defesa Civil Nacional, com alguns recursos do governo do estado e com muitos recursos do governo municipal. Então, isso gradativamente pôde restabelecer as estruturas que existiam, algumas ainda pendentes de execução. Eu dou até o exemplo da própria pavimentação desse bairro citado, pavimentação asfáltica, na qual o asfalto foi comprometido, e nós temos o projeto, temos o recurso, já licitamos 2 vezes, e as 2 vezes nós não tivemos nenhuma empresa participando do processo. Então, é um desafio também do gestor público. O recurso está aí, a execução é possível, mas a gente não tem não teve interessados nos 2 primeiros processos. Estamos agora fazendo uma publicação pela 3ª vez. Então, olhem a complexidade que é gerir também um município mediante essas situações. Mas, enfim, são desafios que a gente tem e que a gente tem que encarar. Falando em termos de drenagem, nós apresentamos agora e apresentamos com projetos de engenharia, planilha orçamentária, estudo geológico e hidrológico do município, mais de 40 milhões em projetos de contenção, de encostas e de sistemas de macrodrenagem do município. Qual que é o intuito com esses projetos, caso eles sejam executados? É justamente viabilizar sistemas que deem maior segurança em situações de chuvas extremas, de enxurradas e, principalmente, do processo de expansão urbanística do município. Nós estamos levando a cidade para uma região mais alta, mas uma região mais alta que tem inclinação, que tem áreas que são de morros, né, como tradicionalmente se diz, e para a gente evitar outros problemas, como a questão de deslizamentos, de enxurradas, nós precisamos pensar em todo um sistema de drenagem que seja proporcional a essa expansão. Então, são valores exorbitantes, sim, mas necessários para que isso ocorra com segurança e pensando no município não daqui 2 anos, mas daqui 40, 50, 100 anos. Prefeito, temos aí 5 minutos para terminar já esse primeiro bloco. Como é que está o plano de concessão, falando na questão da pavimentação de rodovias, né? E qual a importância da união dos prefeitos para buscar tarifas mais justas no pedágio free flow, prefeito? Dentro desse assunto nós temos uma pauta que é regional. Eu também, além de hoje estar prefeito de Mussum, estou presidente da AMAT, que é a Associação dos Municípios do Alto Taquari. Represento 18 municípios nos debates, nas audiências que se referem a esse assunto. E temos
tentado evoluções na questão do projeto inicial da concessão do bloco 2 das rodovias, que cortam aí a RS 129, 130, dentre outras. Qual que é a nossa principal pauta? As obras são necessárias, a evolução em infraestrutura e mobilidade urbana são fundamentais e, principalmente, as adequações na questão da resiliência climática em relação a essas obras. São obras que já têm previsão também de contenções, de asfalto com material autodrenante, que também permite uma maior capacidade de absorção das águas das chuvas. Enfim, são várias ações que nos dão maior segurança. Elevação de rodovias, de pontes, enfim, são várias obras adentradas nesse projeto de concessão. Agora, o valor da tarifa, o valor médio do quilômetro rodado da tarifa previsto na proposta inicial do governo é impagável, é muito alto. Nós estamos falando de 23 centavos por quilômetro rodado. Então, dentro do sistema dos free flows, a cada quilômetro vai somando 23 centavos. Fica uma tarifa muito alta. Tem concessões em rodovias no próprio estado a 11 centavos, a 12 centavos. Então, qual que é a nossa luta? É tornar essa tarifa pagável. Essa tarifa dentro daquilo que seja condizente até com a realidade que a nossa região vivencia depois de tudo que passou. É um movimento que nós estamos fazendo, estivemos agora recentemente conversando diretamente com o vice-governador sobre essa pauta, procurando também o auxílio do vice Gabriel Souza para que intermedie com o governador essa resolução, para que a gente possa ter, primeiro, uma seleção mais criteriosa das obras que estão previstas, para que a gente não tenha exorbitâncias que nesse momento talvez não sejam prioridade. Tem que escolher direitinho. Tem que escolher direitinho e também que a gente tenha um maior aporte do próprio governo do estado. O governo do estado tem que pensar que é uma região que passou por muitos problemas, que precisa dessas obras para se restabelecer, mas que não pode também pagar uma conta tão cara, porque acaba tendo uma inviabilidade até mesmo econômica e social da recuperação da região. E eu já vi entrevistas do vice Gabriel Souza, acho que sensível essa parte justamente até para a questão da infraestrutura do estado se desenvolver também. Né? Exatamente. A receptividade dele foi extraordinária, ele é uma liderança muito técnica, muito qualificada tecnicamente e que consegue ter essa leitura geral, né? Se colocar também no lugar dos cidadãos dessas regiões, até porque ele vivenciou a dor, né? Ele foi um dos gestores da crise naquele momento também. Tá bom. Quanto tempo a gente tem? Já terminou o primeiro bloco aí? Temos só uma última questão, temos 2 minutos, prefeito, 1 minuto e meio, só para a gente falar sobre a inauguração e reconstrução da Ponte Brochado da Rocha, né, que tem um significado aí, dentro desse contexto, maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu diria que é o grande símbolo da reconstrução e da recuperação do município de Mussum e, de certa forma, de toda a região, porque é um elo entre o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha, mas também significa a devolução da dignidade de centenas de pessoas que dependem diariamente dessa ponte, que acabavam acessando através da parte ferroviária, a pé, pelos trilhos, embaixo de chuva, de vento, situações humilhantes, muitas vezes com crianças, pessoas idosas, que dependem diretamente, né, desse acesso para o município. Então, a devolução dessa obra, que foi uma obra de mais de 10 milhões de reais, toda essa gerência, essa complexidade do desafio que foi a execução dela, é uma grande entrega que foi muito emocionante e certamente se casa perfeitamente nesse processo de recuperação também da nossa autoestima e da nossa confiança. Pois é, e no tempo que foi feito também, né, prefeito? Isso aí foi uma costura muito grande, eu acredito, né? Muito grande até pela complexidade. É uma ponte de 223 metros de extensão, a parte reconstruída. Uma obra enorme. É uma ponte rodoferroviária, então tem a parte da ferrovia. Nossa. Isso também acabava influenciando na obra, mas graças a Deus e graças ao trabalho de muitas mãos, está entregue, está devolvida para a comunidade local e regional. E os recursos, prefeito, como é que foi? Recursos oriundos da Defesa Civil Nacional, aí sim, algo que funcionou relacionado ao governo federal, 9,6 milhões. Houve um incremento de recursos por parte do governo do estado, cerca de 640 mil, por questões de adaptação da obra ao longo do seu processo, e mais o gerenciamento municipal, que envolveu o desafio, né, que talvez não é somente financeiro, mas de gerenciar esse recurso, gerenciar a obra e fazer com que ela acontecesse no menor tempo possível. Sensacional, parabéns, viu? Foi emocionante mesmo ali, um exemplo ali da reconstrução, não só de Mussum, mas do nosso estado. O nosso tempo já está esgotado, vamos fazer um intervalo, mas tem mais um último bloquinho com o prefeito Matheus Trogel de Mussum. A gente já volta ao Estado de Sala.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV aí tem muitas parcerias, principalmente aí a CDP Consultoria em Direito Público, né? A Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano e Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Revista em Evidência na política dos negócios, quem faz está em evidência. A gente convida você também para conferir lá o nosso perfil no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência. Hoje estou conversando com o prefeito de Mussum, o prefeito Matheus Trojan, e a gente vai mostrar aqui a revista física, né? O Mérito Prefeitos RS, o troféu Mérito Prefeitos RS aqui. Mussum acabou recebendo em nome do prefeito Matheus Giovanoni Trojan. Olha aí, ó, tá aqui. E olha quem tá do lado do prefeito aqui. Juro que eu não combinei isso aqui. A gente estava lá e pior que eu não combinei mesmo, prefeito. Eu lembro quando nos chamaram para receber ali, para receber o troféu, o Lúcio colocou sem querer ali o prefeito, que foi o primeiro entrevistado aqui da Masper TV, no dia 12 de 12 às 12 de 2023. Olha aqui, ó, para mostrar aí a revista Evidência, que tem aí todos os prefeitos que ganharam o troféu Mérito Prefeitos 2025. Que bacana, hein? Parabéns aí para a revista, para a parte gráfica da revista. Prefeito Matheus, vou continuar lhe perguntando sobre o saldo da 5ª edição da Expo Mussum, que foi considerada a Feira da Reconstrução, né? Como é que foi isso, prefeito? Então, nós propusemos a realização da Expo Mussum, que é uma feira multissetorial, envolve comércio, indústria, serviços, a parte cultural, a parte também das agroindústrias, do setor primário, justamente com a finalidade de a gente conseguir recuperar a questão da autoestima, mas a questão também econômica do município, o movimento comercial, o fluxo de pessoas na cidade. Então, como um todo, a Expo Mussum foi realmente a feira da reconstrução. Foi um sucesso absoluto. Onde é que foi? Recebemos milhares de pessoas. Foi entre os dias 6 a 9 de março, fazendo agora um pouco mais de um mês. E graças a Deus, com um sucesso absoluto. Uma presença de público extraordinária em todos os shows, em todos os espetáculos. Também, dessa forma, podendo entregar o primeiro grande evento ali da Rua Coberta, da Praça Cristóvão Colombo, que estava em vias de construção, né, em vias de reformas, no momento que aconteceram as inundações. E um preceito também que nós sempre tivemos na nossa gestão era de não abandonar e não paralisar nenhuma obra ou nenhum projeto que estava em andamento. Acontecendo. Sim. Exatamente. Foi um desafio enorme também. É claro que num primeiro momento priorizando aquilo que era prioridade Sim. naquela circunstância, mas gradativamente recuperando os projetos e entregando eles para a comunidade. Então foi um momento muito emocionante e realmente alegre, que elevou um pouquinho a autoestima, mas também tirou um pouquinho aquele peso das costas, né? Aquela negatividade, as pessoas naturalmente acabavam entrando no assunto das enchentes, no assunto dos desastres, das perdas, e aquilo acabou sendo, assim, de certa forma, uma virada de página. Um alívio. Porque, por coincidência, isso realmente foi uma coincidência, parou nos mesmos dias da entrega da ponte. Então, nós acabamos fazendo a cerimônia de inauguração durante a Expo Mussum e gerando um fluxo e um movimento de positividade ainda maior dentro de um mesmo tempo de período assim no município. Que coisa legal. Prefeito, para quem não conhece, né, o prefeito estava falando ali sobre a questão da região, né, urbana e da região rural, né? O Mussum tem uma região rural grande, né, significativa, né? Tem. Hoje nós não temos uma população em percentual que representa um número tão grande. Hoje temos cerca de 20% da nossa população que é rural, mas são comunidades importantes, com grande participação na economia, produtores rurais de pequeno a grande porte. Temos a cultura da produção de granjas de suínos, que é muito forte lá no nosso município. E, naturalmente, a parte da produção de grãos aí, que pega as roças, principalmente das lavouras, na beira do rio Taquari e do rio Guaporé, que é o outro rio paralelo, acabaram sendo muito prejudicadas. Então, o município também buscou, de diversas formas, restabelecer, primeiro, os acessos, que foram danificados não somente pela inundação, mas também, em maio, pelos deslizamentos, estradas inteiras que foram
totalmente destruídas, que precisaram ser reconstruídas do zero, e até por termos um período de chuvas muito intenso depois da enchente de maio, também isso acabou sendo um desafio maior, porque simplesmente não tinha condições de trabalhar em meio a toda aquela chuva e a falta de condições do barro, enfim, da lama, que acabava atingindo esses lugares. Mas foi um trabalho intenso, que envolveu também muitos recursos do município, algumas captações do Estado e da União, tivemos uma parceria do Estado com o recurso de recuperação de solos, que foi importantíssimo para que esses produtores pudessem dar condições às suas terras para ter produtividade nessa safra. Apesar de todas as circunstâncias, ainda conseguiram ter algum nível de produtividade. Isso é importante também para uma retomada gradativa desses produtores e que também a gente visualiza que ao longo do tempo estará recuperada uma normalidade desses espaços, que é importante para a produção primária e importante também para a renda dessas famílias que dependem dessa cultura de produção primária. Prefeito, eu estava lembrando agora, falando em área rural, do prefeito também é muito querido pelas crianças ali do município, né? O Milton Matana, presidente aqui da Masper TV, já presenciou, inclusive, uma homenagem que o prefeito recebeu das crianças. Como é que está a situação das escolas lá, né? Escolas são uma parte urbana, tem escolas da área rural. Como é que é feita essa questão da assessoria do município em relação à educação municipal, prefeito? Até para comentar essa questão do Matana, ele estava lá no dia do meu aniversário. Então, foi presente exatamente. E aí, dentro desse contexto de aniversário, acabaram me chamando para a parte de fora da prefeitura. Tinham lá praticamente todas as crianças da rede pública municipal para cantar os parabéns. Então, foi um momento emocionante, marcante também na minha vida, que eu acho que simboliza essa relação que se criou, essa relação recíproca de carinho comigo, com a comunidade, mas a comunidade comigo também né? E que se reflete da maneira mais inocente e pura possível na expressão das crianças, que é realmente algo que é imensurável. É um benefício que não tem como a gente estimar ou relatar. Então, foi realmente um momento muito bonito. As nossas escolas, elas são todas na área urbana do município. Nós estamos passando por um processo de remodelação da rede municipal, ampliamos as nossas creches e escolas de ensino fundamental e trabalhamos muito nessas que estão nas áreas de inundação e que, pelo tamanho da sua estrutura, não poderão ser migradas, pelo menos em um curto período de tempo. Nós trabalhamos com estruturas mais resilientes. A Escola Municipal Castelo Branco é um exemplo de resiliência, porque lá em setembro ela foi atingida gravemente, ela foi praticamente devastada e só pôde recuperar as atividades escolares no início do ano letivo do ano seguinte, início de 2024. Em maio, novamente atingida, 15 dias depois ela estava com as aulas estabelecidas. Por quê? Que tinha uma estrutura mais resiliente e que pôde ter uma entrega mais rápida. E pela nova reforma que passou depois disso, certamente, Deus queira que não aconteça mais, mas se voltar a acontecer, a gente vai ter uma condição de retorno rápida da mesma maneira. E a outra escola que eu quero destacar aqui, que é a escola estadual, aí não é de gerência do município, a Escola Estadual Souza Doca, que inclusive é a minha escola de formação. Eu venho do pré-escolar até o fim do ensino médio, sempre estudando em escola pública, tenho muito orgulho disso, faz parte da minha formação. É uma escola que também foi toda remodelada, uma estrutura resiliente, uma capacidade também de recolhimento dos objetos elétricos muito mais rápida pelo formato das suas estruturas, as aberturas todas com materiais resistentes, piso, enfim, foi toda ela remodelada e com recursos captados da iniciativa privada. Foi doação de empresários, voluntários, que eu participei dessa mediação, dessa interlocução, e através da CUFA foi uma grande parceira nossa, que gerenciou esses recursos. Então, para ir fazendo os repasses para a escola, um recurso total aproximado em R$500 mil. E que deu condição, e a escola hoje ela está muito mais bonita, muito mais estruturada e certamente melhor preparada para eventos climáticos extremos, caso eles voltem a acontecer. Claro que se aprender, né? Tem que se aprender daí com a situação, né? Não é porque aconteceu, é ruim, mas tem que se tirar uma lição. Que bacana, prefeito. Eu perguntei justamente para essa questão da homenagem em relação lá ao aniversário do prefeito e porque criança é um tema sensível, né? A gente que é pai aí sabe, assim, é impressionante. E o poder público tem as creches, questão das creches, das mães que têm que trabalhar também, é importante isso, a gente briga aqui em Porto Alegre também, por isso que eu lhe perguntei, prefeito, não estava nem aqui, viu, eu provoquei o prefeito aí, não estava nem no roteiro.
Prefeito... Quem sabe faz ao vivo, né? Não, mas é verdade. Eu sei que o prefeito tem um carinho muito grande aí, cuida, realmente a gente fala sempre dos pilares aí da saúde, da segurança, da reconstrução como um todo, mas a educação é fundamental para o futuro, para novos prefeitos, né? Que venham também a surgir também sucessores do prefeito. O senhor foi eleito para a presidência da AMAT, né? A gente já falou ali que é uma associação relativamente nova, mas que possui demandas importantes aí, né, como as outras associações antigas. Como é que está sendo assim os principais projetos para o Alto do Taquari, falando de um modo geral, prefeito? O senhor já tinha comentado ali, mas só para a gente deixar claro, né? A AMAT ela foi fundada a partir de uma leitura que nós fizemos na região alta do Vale do Taquari, de que nós tínhamos demandas muito específicas, e isso não é uma divisão do Vale do Taquari, e sim uma especificidade para a gente tornar também mais eficientes as nossas articulações. Então, a AMAT tem tido uma atuação muito importante. Agora nós estamos no seu 3º ano de existência, na verdade, onde nós temos também já algumas movimentações importantes, que se referem a referências na área da saúde, que se referem também a essa atuação na parte da infraestrutura e da logística regional, com alguns anúncios importantes, como as restaurações da RS 332, que é uma rodovia importante, esse debate da questão da concessão das rodovias que comentamos anteriormente, a pauta das ferrovias tão importantes para recuperar uns projetos importantes como o Trem dos Vales. Enfim, é uma série de atuações que a associação acaba tendo. Mas também para tratar, né, das demandas em comum dos municípios, que muitas vezes são necessárias de ter até um alinhamento e uma autonomia enquanto associação de defender uma pauta comum entre todos os municípios, blindando as decisões. Porque quando as decisões são igualitárias, elas são tomadas enquanto entidade representativa, elas acabam tendo um respaldo maior a nível de comunidade regional. Então, é um trabalho que a gente tem feito de uma maneira muito intensa e que